Olha, assunto que provavelmente mexe com a vida de muitos aposentados no Brasil. A gente volta a falar da nova operação da Polícia Federal contra fraudes no INSS. Se você é aposentado, presta atenção nesse assunto. Fernanda Trigueiro, que está agora ao vivo, em frente à casa do empresário Maurício Camizotti, também preso por suspeita de envolvimento no esquema bilionário. Fernanda tem as últimas informações ao vivo agora. É o careca do INSS, também preso pela Polícia Federal, né, Fernanda? Darlison, a gente está apurando todas essas informações, só vou fazer uma correção, Darlison, aqui não é a casa do empresário Maurício Camizotti. Maurício Camizotti foi preso realmente na manhã de hoje aqui na capital paulista, mas a gente fala em frente à casa do advogado Nelson Williams, aqui no Jardim Europa, área nobre aqui da capital paulista, onde os policiais federais cumprem neste momento mandados de busca. Essa é a informação que a gente tem, além aqui da residência do advogado, também no escritório dele está sendo alvo de mandados de busca neste momento. Ele é o fundador do maior escritório de advocacia da América Latina, tem grandes causas aí envolvendo empresas, Darlison, e os policiais estão aqui há cerca de 2 horas. São 4 viaturas da Polícia Federal, a gente também vê que ele pediu aí um reforço nos seguranças particulares dele. É uma mansão realmente aqui nesse bairro de luxo, né? Aqui da capital paulista, praticamente um quarteirão a mansão dele. Conta aí inclusive com 2 quadras de tênis ali dentro, e os policiais então cumprem esses mandados. Nelson Williams, que é um advogado muito conhecido, não só pelas causas jurídicas, mas também hoje em dia nas redes sociais. Tem mais de 1,5 milhão de seguidores, Darlison. E a polícia prendeu, né, na manhã de hoje também Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como careca do INSS. Essa prisão aconteceu lá em Brasília. Aqui em São Paulo, o empresário Maurício Camizotti também foi preso. Os dois são suspeitos de envolvimento nesse esquema bilionário aí da fraude do INSS. A gente lembra também que, de acordo com as informações da própria Polícia Federal, são cumpridos 2 mandados de prisão preventiva, esses 2 então do careca do INSS e do empresário Maurício Camizotti, além de também 13 mandados de busca e apreensão aqui em São Paulo e no Distrito Federal. Darlison. Esse é um assunto que interessa a milhões de brasileiros, e a gente vai continuar com a repercussão dessa grande operação da Polícia Federal a partir de agora com a Lívia Zanolini, que está de volta. Lívia. Mexe com a vida de todo mundo, para além da vida de tantos aposentados e pensionistas do INSS. Nós estamos falando, Darlison Dutra, de desvios que se aproximam ou até ultrapassam o que se sabe até agora, porque as investigações continuam. De 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, e a grande maioria dos aposentados aqui no Brasil, pelo menos 60%, 70% por aí, ganham um salário mínimo. Então é dinheiro desse público que foi desviado. Eu estou na companhia ainda do Bruno Garchagen, cientista político, e do Hugo Leonardo, advogado criminalista. A gente tem vários assuntos para trazer hoje, para repercutir, mas quero ouvi-los um pouco mais sobre isso, começando agora com você, Bruno, porque é um desvio gigantesco, desvios que, segundo as investigações da Polícia Federal, já vem acontecendo há anos, não teriam começado agora, e aí há uma guerra de informações, de oposição, governistas. Os governistas batem muito na tecla de que esses desvios começaram na época do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí a gente pega o discurso da oposição dizendo sim, começaram na época do governo Bolsonaro, mas se multiplicaram agora na gestão 3 do presidente Lula, independentemente de informações. Algo precisa ser feito para além de investigar e punir os culpados desse desvio, para evitar que os desvios aconteçam. Durante tantos anos, como isso foi possível? Onde está o problema? Onde está a falha na fiscalização? Bom, eu acho que a primeira falha está no sistema, né? Se o sistema é frágil a ponto de haver um desvio bilionário desse jeito, então todo o sistema ele está frágil. Isso é preciso atacar na origem.
Porque todo o resto acaba sendo um desdobramento desse problema original. Para você ver a situação, né, Lívia, os aposentados no Brasil já sofrem com essa miséria que é paga de aposentadoria, o sistema previdenciário sempre está quebrado, que é um problema a ser resolvido também. E, além disso, ainda tem criminosos que se aproveitam da fragilidade do sistema para cometer um crime dessa ordem. As repercussões políticas a gente ainda vai saber porque, independentemente, né, de qual governo começou, de qual governo aumentou, certamente houve participação de gente de dentro do INSS e de governos diferentes. Então é preciso a gente ter essa informação até para não só entender a dimensão desse problema, mas também as repercussões políticas objetivas na atualidade. E chamar a atenção também, Hugo, não vou colocar um problema, embora para mim seja um problema, vou colocar uma questão aqui. É uma questão de praxe, a morosidade na justiça. A gente está falando de algo que já vem sendo investigado há algum tempo e agora que nós tivemos o avanço para essas prisões autorizadas. Do Careca do INSS, do Camizotti também, empresário com suspeita de envolvimento nesse esquema. A operação continua, novas prisões podem, talvez, a gente está acompanhando acontecer. Essa demora traz que tamanho de prejuízo para o avanço das investigações, até para coibir que novos crimes nesse sentido também aconteçam, porque parece que não é tão ruim assim cometer crime no Brasil diante de uma morosidade como essa, né? Na verdade, esse tipo de crime, ele deixa muito rastro, né? Como nós já acompanhamos nas operações anteriores em relação a essa fraude bilionária do INSS, havia diversas empresas com contratos, né? De autorização, que usavam esses contratos para supostamente ter autorização desses descontos. E hoje, pelo desdobramento da investigação, a gente está vendo que a ramificação já existe, já está mapeada. Então agora eu acho que é uma questão de tempo e temos que acompanhar de perto isso, porque, na verdade, essa operação trata de um assunto muito sensível a todos os brasileiros, né? Quando você fala em pensionistas aposentados, quer dizer, pessoas que vivem desses recursos diariamente, de fato, a Polícia Federal tem e deve ter disponibilizado todos os instrumentos para que possa avançar rapidamente com isso, inclusive com essas ações de busca e apreensão nessas dezenas de mandados que foram expedidos e estão sendo cumpridos hoje. Inclusive, tem novidade nessa operação, vou acionar mais uma vez a Fernanda Trigueiro. Fê, mais viaturas chegando por aí? É isso mesmo, Lívia. Mais uma viatura, pelo menos 3 policiais federais desembarcaram aqui do veículo e entraram. Então, no total, agora, neste momento, 5 viaturas da Polícia Federal. Informação que a gente tem é que os policiais chegaram logo cedo, por volta das 6 horas da manhã. Agora são 8h06 da manhã, mais de 2 horas por aqui. Informação também confirmada, Lívia, é que aqui no endereço que pertence ao advogado Nelson Williams, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão. Não só na residência do advogado, como também no escritório dele, essa informação que a gente tem. E também agora, rapidamente, a gente conseguiu uma informação de que haveria um evento aqui na casa do advogado hoje, evento que já foi cancelado diante dessa situação dos mandados sendo cumpridos neste momento. Lívia. Obrigada pelas informações, Fernanda Trigueiro, que está de olho na execução, no caminhar dessa operação e qualquer novidade ela volta para nos informar. Bruno, vamos seguir com o julgamento? Vamos seguir com esse assunto? Deixa eu aproveitar enquanto o Bruno define o que a gente vai fazer. Queria ouvi-los mais um pouquinho sobre essa operação do INSS, contra fraudes no INSS. Hugo, vou voltar com você agora. Daqui para frente, para a gente entender um pouco desses meandros aí da justiça, da execução dessas prisões e do cumprimento desses mandados também. Essas pessoas que foram presas vão ser ouvidas, certo? Sim. Há algum tipo de garantia que elas vão continuar presas por enquanto ou não? Vai depender do que elas vão falar, do caminhar dessas investigações? O que a gente pode esperar daqui para frente? Na verdade, quando essas operações acontecem, nós temos desdobramentos possíveis, né? Quer dizer, a gente não sabe ainda se essas prisões são temporárias ou preventivas. O que muda nesses dois títulos? A prisão temporária é aquela decretada para que a investigação
alcance provas sem que o suspeito possa influenciar nessas provas. A preventiva ocorre quando já há uma sinalização de que ele já influenciou nessas provas. Então, o que a polícia vai fazer agora é arrecadar esses documentos. A justiça vai ouvir essas pessoas presas e, a partir daí, teremos um desdobramento e uma decisão sobre a quantidade, quer dizer, qual o período que essas pessoas continuarão presas, tá? Então, nós precisamos primeiro saber qual o título da prisão, né, que é tudo muito recente ainda, e o que será pego nesses locais em que a busca aconteceu. Hoje mesmo, ao final do dia, já teremos um primeiro levantamento daquilo que foi apreendido, porque os policiais devem fazer aquilo que a gente chama de auto de apreensão. E a partir daí, isso é submetido ao Ministério Público Federal, que já poderá tomar providências, inclusive, sobre a manutenção ou não dessas prisões. Eu estou falando do Bruno toda hora e o Bruno até me olha, porque o nosso editor-chefe aqui do jornal também se chama Bruno. Bruno. E às vezes eu me comunico com ele por aqui pelo ponto também. Mas agora, Bruno Garchagen, cientista político, quero te ouvir sobre essa operação também. O que você espera daqui para frente, para além dessas questões técnicas envolvidas? Eu estava até pesquisando o tipo de prisão, já que a gente não tem ainda essa informação, ouvindo o Hugo falar, e não encontrei, não sabemos ainda qual foi o tipo de prisão determinada nesses casos. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. No meio político, Bruno Garchagen, no meio político, o que a gente pode esperar de repercussão, falando um pouco mais sobre isso, dessas prisões de hoje, dessa operação de hoje? A repercussão política vai depender, sobretudo, Lívia, de haver algum nome dentro da política envolvido nesse esquema, porque senão vai ficar simplesmente uma troca de acusação entre a situação e a oposição, dizendo isso começou no governo tal, no governo Bolsonaro, no governo Lula. Eu havia lido no passado ainda que havia começado esse esquema no governo Temer. Então, assim, mas tudo isso é discussão acessória. De qualquer maneira, a repercussão política vai depender, uma repercussão política de fato substantiva, vai depender se aparecer algum nome dentro da política, algum nome importante, que assim como se aparecer algum nome do judiciário do Distrito Federal, por exemplo, que acharam um bilhete, né, com a inscrição judiciário do DF, se aparecer isso aí, tudo bem, vai ter repercussão política. Fora isso, vai ser algo, um escândalo gigantesco, mas algo localizado a um problema no INSS sem repercussão política mais grave. Em 15 segundos que eu preciso voltar com a Fernanda Trigueiro. De alguma forma, essas prisões, essas informações que vão ser levantadas por meio dessas prisões, sobre as quais o Hugo estava falando, elas podem ajudar na própria CPMI, que investiga as fraudes do INSS ou não? Não se conectam? Não, de fato, havendo uma CPMI e essas operações em curso, todas as informações que foram coletadas, todas as provas, podem ser compartilhadas. Vão ser utilizadas pela CPMI, sem dúvida. Mas tem que haver uma solicitação para compartilhamento. Sim. Era só essa dúvida. Fernanda Trigueiro, mais uma vez, tem informações para a gente sobre essa operação? Algo acontecendo nesse momento? Tenho sim, Lívia. Como a gente já vinha falando, né, são 2 mandados de prisão preventiva que já foram cumpridos. Um em Brasília com a prisão do Carlos Camilo Antunes, né, Antônio Carlos, o careca do INSS, e aqui em São Paulo o empresário Maurício Camizotti. Além desses 2 mandados de prisão, são 13 mandados de busca e apreensão, mandados sendo cumpridos neste momento aqui na casa do advogado Nelson Williams, ele que é um grande advogado da área empresarial, né, o fundador do maior escritório de advocacia da América Latina, Lívia, tem mais de 1,5 milhão de seguidores, e a informação que a gente recebeu agora é que mandados estão sendo cumpridos aqui nesse local, aqui essa garagem fechada que a gente mostra no detalhe da imagem para vocês, onde há os carros importados dos advogados, os agentes agora se concentram por ali. Seguir, Fernanda Trigueiro também mobilizada, acompanhando passo a passo tudo o que está acontecendo, e a qualquer momento ela volta com mais informações para a gente aqui no SBT Manhã. Muito obrigada, Fernanda Trigueiro. Também como agradeço aqui Bruno Garchagen, cientista político, e o advogado criminalista Hugo Leonardo. Obrigada pela participação de vocês. Continue acompanhando o SBT Manhã, a qualquer momento mais informações sobre também o julgamento finalizado ontem no Supremo Tribunal Federal e que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado
e mais 4 crimes. Darlison. E a gente volta a falar agora da nova operação da Polícia Federal contra um esquema bilionário no INSS. A Fernanda Trigueiro continua ao vivo, trazendo as últimas informações pra gente. Operação que acontece não só aqui em São Paulo. Fernanda, quem é que já foi preso até o momento, minha amiga? Darlison, 2 mandados de prisão já foram cumpridos. Em Brasília, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e aqui na capital paulista, o empresário Maurício Camizotti. Mas a polícia permanece cumprindo mandados de busca e apreensão. No total são 13, Darlison. Um deles aqui na casa do advogado Nelson Williams. Informação que a gente recebeu é que agora os agentes encontraram e já apreenderam diversas obras de arte e também diversos carros de luxo foram apreendidos, incluindo Ferrari, Porsche, Mercedes e até mesmo um carro de Fórmula 1. Todos esses veículos estariam aqui na residência do advogado, que fica no Jardim Europa, área nobre da capital paulista. Darlison, em nota, ele também já se manifestou, disse que em relação ao mandado de busca e apreensão sendo cumprido neste momento, esclarece que tem colaborado com as autoridades e que sua relação é que um dos investigados no caso do INSS é um cliente seu na área jurídica, uma relação estritamente profissional e legal, e que tudo isso será comprovado de forma cabal. Darlison. Ferrari, Land Rover, Porsche, Mercedes e até um carro de Fórmula 1. Construindo patrimônio, vivendo uma vida de luxo aos custos da aposentadoria de pessoas humildes no Brasil. Isso é lamentável. Parabéns à Polícia Federal pela operação, parabéns a todos os investigadores, e colocar todos esses canalhas atrás das grades é o que a gente deseja. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.